Fecha os olhos por um segundo. Você consegue sentir? O cheiro de vinil quente, o barulho do motor carburado, aquela marcha dura que seu pai fazia questão de dizer que era característica do carro. Os anos 80 foram uma época única para a indústria automotiva brasileira. Foi quando o Brasil decidiu que não queria mais só importar sonhos, queria fabricá-los. E cara, que década foi aquela! Hoje eu vou te levar numa viagem no tempo pelos 10 carros que dominaram as ruas, as garagens e principalmente o coração dos brasileiros nos anos 80. E eu aposto que você, ou alguém da sua família, teve pelo menos um desses. Antes de começar nossa lista, vamos contextualizar. Os anos 80 foram loucos. A gente saiu de uma ditadura, enfrentou uma inflação que fazia o preço da gasolina mudar todo dia. E mesmo assim, o brasileiro continuava apaixonado por carro. Era a década do milagre brasileiro automotivo. As montadoras finalmente entenderam o que o brasileiro queria: carros bonitos, econômicos e que aguentassem nossas estradas, que mais pareciam trilhas de rally. Então, respira fundo, porque essa viagem vai mexer com suas memórias. Começando nossa lista com um carro que muita gente esquece que dominou os anos 80, o Volkswagen Voyage. Lançado em 1981, o Voyage era a resposta da Volks para quem queria um sedã, mas não podia pagar pelo Santana. Era o Passat dos pobres, como alguns diziam. Mas que carro era aquele? Motor 1.5, depois 1.6 e até 1.8. O Voyage não era só bonito, ele era imponente. Aquela grade cromada, os faróis quadrados que eram tendência na época, parecia um carro importado, mas era feito aqui. E o melhor, tinha versões para todos os gostos, desde o basicão GL até o luxuoso GLS com ar-condicionado, que na época era artigo de luxo, viu? O Voyage marcou tanto que virou o nome de uma geração inteira de carros da Volks. Mas o original, o sedã dos anos 80, esse era especial. No número 9, um carro que divide opiniões até hoje, o Fiat Oggi, lançado em 1983. O Oggi bom, o design era controverso. Aquela traseira que parecia cortada com machado traumatizou muita gente. Mas sabe o que é curioso? O Oggi vendeu muito bem. Por quê? Porque ele era prático, econômico e cabia uma família inteira. O motor 1.3 bebia pouco e o porta-malas era surpreendentemente grande para um carro daquele tamanho. Teve até uma versão CSS, que ninguém sabia o que significava, mas todo mundo queria porque tinha faixas laterais e volante esportivo. O Oggi pode não ter sido o carro mais bonito dos anos 80, mas com certeza foi um dos mais honestos. E olha, até hoje você vê um ou outro rodando por aí, o que prova que o bichinho era durável. Agora sim, vamos falar de luxo e espaço, a Chevrolet Caravan. Se nos anos 80 você tinha uma Caravan, meu amigo, você tinha chegado lá. A Caravan não era só uma perua, era um Navio, Comodoro, Diplomata, esses nomes já diziam tudo. Lançada ainda nos anos 70, foi nos 80 que a Caravan se consolidou como o carro da família brasileira bem-sucedida. Banco de couro, ar-condicionado, vidros elétricos, era tecnologia de primeiro mundo. E o motor, 2.5, 4.1, chegou até o mítico 6 cilindros. O ronco daquele motor era música para os ouvidos. Claro, bebia como se não houvesse amanhã. Mas quem ligava? Gasolina custava centavos. A Caravan era o carro das viagens de família, dos finais de semana na praia, dos churrascos na casa de campo. Era status puro. E convenhamos, até hoje, uma Caravan Diplomata bem conservada impõe respeito. O número 7, o guerreiro Ford Corcel 2. O Corcel já era sucesso nos anos 70, mas foi o Corcel 2 que consolidou a fama nos anos 80. Lançado em 1977, ele atravessou a década como um dos carros mais vendidos do Brasil. Por que o Corcel 2 fez tanto sucesso? Simples. Ele era o carro equilibrado. Não era o mais bonito, não era o mais potente, não era o mais econômico, mas ele fazia tudo bem. Mecânica simples e confiável, peças baratas, qualquer mecânico sabia mexer. O motor 1.4 e 1.6 eram verdadeiros tratores, aguentavam qualquer parada. E tinha versão para todo mundo, do básico L ao luxuoso guia, passando pelo esportivo GT. O GT, suspensão mais baixa, rodas de liga, faixas laterais, era o sonho de todo jovem dos anos 80. O Corcel 2 era o carro do trabalhador brasileiro, honesto, confiável e durável. Não é à toa que virou lenda.
Chegamos no top 6 com um carro que mudou tudo, o Volkswagen Gol. Lançado em 1980, o Gol foi a grande aposta da Volks para substituir o Fusca. E que aposta? O slogan era Gol, o carro certo, e estava mesmo. O design era revolucionário para a época. Linhas retas, faróis quadrados, porta-malas que parecia não ter fim. O Gol não parecia brasileiro, parecia europeu. Começou com o motor boxer do Fusca, mas logo ganhou motores refrigerados a água. 1.3, 1.6, 1.8 e então veio ele, o GTI. Ah, o Gol, GTI. Se você teve um nos anos 80, você era o cara. Injeção eletrônica, rodas BBS, bancos Recaro. Era um foguete disfarçado de carro popular. O Gol não só marcou os anos 80, ele definiu o que seria o carro brasileiro nas décadas seguintes. Foi o início de uma dinastia que dura até hoje. Número 5. O fenômeno Fiat Uno. A Fiat lança no Brasil um carro que tinha acabado de ganhar o prêmio de carro do ano na Europa. O Uno não chegou, ele explodiu no mercado brasileiro. Design assinado por Giugiaro, linhas futuristas, vidros enormes que davam uma visibilidade incrível. O Uno parecia ter vindo do futuro, e de certa forma, tinha mesmo. Motor transversal, tração dianteira, suspensão independente, era tecnologia de ponta embalada num carro popular. E as versões CS, S, SX, cada sigla era um degrau na escada social. Mas o auge veio em 1994 com o Turbo. Ok, já não era anos 80, mas a semente foi plantada naquela década. O Uno provou que carro popular não precisava ser carro pobre. Econômico, moderno, confiável e bonito. O Uno tinha tudo. Não é à toa que se tornou o carro mais vendido do Brasil por anos seguidos. Prepare o coração para o número 4, Chevrolet Monza. Se o Gol era o carro certo, o Monza era o carro dos sonhos. Lançado em 1982, o Monza chegou para mostrar que a GM também sabia fazer carro bonito. E que carro bonito! Desenhado na Alemanha pela Opel, o Monza tinha linhas que faziam qualquer um parar para olhar. Aerodinâmico, elegante, moderno. Parecia um carro do futuro. As versões sedã eram lindas, mas a perua Monza era espetacular. E o hatch SR, com aquele vidro traseiro envolvente? Arte pura. Mas o Monza não era só beleza. Motor 1.6, 1.8, 2.0, todos econômicos e confiáveis. Interior espaçoso, acabamento caprichado, dirigibilidade exemplar. E então veio o Classic SE. Rodas de liga, aerofólio, faixas laterais, interior bicolor. Era luxo e esportividade num pacote só. O Monza foi o carro que fez muita gente trocar o Volks pela GM. Era impossível resistir àquele charme. Bronze para o sofisticado Ford Escort. 1983 marca a chegada do Escort ao Brasil. E com ele, um novo patamar de carro nacional. O Escort não queria competir com Gol ou Uno. Ele mirava mais alto. Projeto mundial da Ford, o Escort brasileiro era praticamente idêntico ao europeu. Suspensão sofisticada, acabamento premium, dirigibilidade de carro importado. O motor CHT, Compound High Turbulence, era uma obra de engenharia. 1.3, 1.6, todos incrivelmente econômicos e suave. Mas foi o XR3 que roubou a cena. Ford Escort XR3. Só de falar já dá arrepios. Conversível, rodas orbitais, motor 1.8 com comando mexido, era o carro dos playboys dos anos 80. Vermelho, preto, branco, não importava a cor. Um XR3 conversível sempre chamava atenção. Era status, era poder, era juventude. O Escort provou que o brasileiro estava pronto para carros mais sofisticados. Abriu caminho para uma nova era. Prata para Sua Majestade, Volkswagen Santana. Se você queria mostrar que tinha vencido na vida nos anos 80, você comprava um Santana. Lançado em 1984, o Santana era o topo de linha da Volks. Quantum, Santana, sedã ou perua, não importava. Era luxo com todas as letras. Bancos de veludo, direção hidráulica, computador de bordo. Era tecnologia que nem carro importado tinha. O motor 2.0 era uma sinfonia. Suave, potente, confiável. Fazia você se sentir dirigindo um carro alemão. E de certa forma, estava mesmo. O Santana era baseado no Passat alemão. As versões CD e executivo eram o suprassumo.
ar-condicionado digital, bancos elétricos, teto solar. Era equipamento que hoje é básico, mas nos anos 80 era futurista. O Santana não era só um carro, era uma declaração. Eu consegui, eu venci, era o carro do diretor, do empresário, do médico bem-sucedido. E o ouro, o número 1, o carro mais icônico dos anos 80, Chevrolet Chevette. Como não ser o Chevette? Lançado em 1973, foi nos anos 80 que o Chevette se tornou lenda. Hatch, sedã, perua, o Chevette estava em todos os lugares. Por que o Chevette foi tão marcante? Porque ele era o carro do povo. Barato, econômico, resistente como uma pedra. Motor 1.4, 1.6. Simples, mas indestrutível. Todo mundo tem uma história com Chevette. Foi o primeiro carro, foi o carro do pai, foi o carro que levou para a lua de mel. O Chevette estava lá, sempre. E as versões especiais, SR, GP2, transformavam o humilde Chevette em máquina de guerra. Suspensão rebaixada, rodas esportivas, faixas laterais. Era tuning antes do tuning existir. O Chevette não era o mais bonito, não era o mais potente, não era o mais moderno, mas era nosso. Era o carro que o Brasil precisava naquele momento. Chevette é sentimento, é nostalgia pura, é os anos 80 sobre rodas. E aí, quantos desses carros fizeram parte da sua vida? Os anos 80 foram únicos na história automotiva brasileira. Foi quando aprendemos a fazer carros de verdade, carros com personalidade, com alma, com história. Hoje temos carros mais seguros, mais econômicos, mais tecnológicos, mas nenhum deles tem o que esses tinham: coração. Se esse vídeo mexeu com suas memórias, compartilha com aquele amigo que também viveu essa época. E comenta aí embaixo, qual desses carros seu pai teve? Qual você sonhava em ter? Porque no final, é disso que se trata. Relíquias sobre rodas. E os anos 80 foram feitos de sonhos. E se esse vídeo trouxe boas lembranças para você, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui, a gente celebra a verdadeira alma dos carros que marcaram época. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e ajuda a espalhar essa paixão compartilhando com quem viveu e sonhou tudo isso com você.